Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao curso de R. Hoje vamos falar sobre arquivos, basicamente leitura e escrita de arquivos CSV e arquivos formatados, delimitados. Relembrando os comandinhos que eu falei para vocês lá no começo, né? Entrada e saída. Se eu tiver um arquivo com comandos do R, eu posso ler esses comandos com source. Seria um jeito de entrada e saída, mas você consegue fazer isso com arquivos de comandos do R. Se eu quero escrever alguma coisa em arquivo, por exemplo, fazer um print e jogar isso no arquivo TXT, eu posso fazer isso com sync, dizendo o nome do arquivo e sync para fechar, sem parâmetro. Se eu quiser pegar um arquivo PDF e escrever um gráfico, alguma coisa que eu estou plotando, eu posso colocar isso entre PDF e DevOff. Ó, lembrando, agora aqui é PDF e DevOff. Antes era sync com parâmetro e sync sem parâmetro. E agora é PDF DevOff. Ele grava o arquivo gráfico.pdf. As outras duas alternativas seriam também fazer PNG, escrevo uma imagem aqui e DevOff para ele escrever essa imagem, e JPEG, mando mostrar uma imagem, ele fecha com DevOff e escreve no arquivo JPEG. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a leitura e a escrita dos arquivos em R é feita dentro do diretório de trabalho, onde o R está funcionando. Tá? Para eu setar o diretório de trabalho, eu uso o comandinho setwd. Ele é bem útil, eu faço lá setwd e eu digo qual é o diretório de trabalho. Se você quiser saber aonde que você está, qual é o seu diretório de trabalho, você pode fazer um getwd, que ele retorna para você o seu diretório de trabalho. Aí vai ficar fácil de você saber aonde que estão os seus arquivos, tá, pessoal? Para a leitura de arquivos, nós temos várias funções em R, tá? A gente vai ver basicamente essas funções aqui, ó, arquivos e CSV. Read Table, Read Delim 2, Read CSV e Read CSV2. Mas, por exemplo, se você quiser ler um XLS, um XLSX, você tem nesse pacote essas funções, um JSON nesse pacote essa função. E aí, para alguns softwares estatísticos, esse SPSS, SAS, STata e SysStat são softwares estatísticos, tá? Que tem outras funções. Então a gente não vai chegar a ver essas funções aí, mas se você precisar, já tem uma referência aqui para vocês, se algum dia vocês precisarem, tá? E aí, para escrita de arquivos, nós vamos ver esses dois tipos aqui, olha só, arquivos e CSV, com Write Table, Write CSV e Write CSV2. Aí, se você precisar escrever arquivos do Excel, você pode usar o pacote XLSX e essas duas funções. Para escrever JSON, você pode usar o pacote RJSON, e aí toJSON transforma numa string JSON e write escreve em arquivo. E aí os softwares estatísticos aqui, para você poder escrever, se você precisar algum dia, está aqui a referência, nós não vamos ver isso. Então, para nós lermos arquivos, nós temos essas funções, read table, read CSV, read CSV2, read delim e read delim2. Em especial, read table é a nossa função primária, que ela é versátil, tem vários parâmetros aí. O read CSV e read delim, elas são um wrapper para a função read table, mas elas facilitam as nossas chamadas, tá? Para eu não precisar ficar passando um monte de parâmetros. Essa pagininha aqui, essa imagem eu tirei desse lugar aqui, ó, desse rdocumentation.org aqui, tá? Então vamos ler um arquivo de texto formatado usando o read table. Aí tem as suas variantes também. É muito simples de fazer isso, basta fazer read table, o nome do arquivo, e jogar em dados, e aí eu tenho vários parâmetros, por exemplo, header, se meu arquivo tem ou não tem header, né, cabeçalho dizendo o que tem em cada coluna, qual é o separador de colunas ou de campos, né, pode ser o tab, pode ser vírgula, o quote, se eu quero delimitar strings com aspas ou não, dec, que é o ponto decimal, se é vírgula ou ponto decimal mesmo, e assim por diante, vários parâmetros. Aqui tem um exemplo, ó. Imagine que eu tenho um arquivo.dat, que eu tenho um cabeçalho, nome e sobrenome com os dados, ó. Hazer Montanho, Darth Vader, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi. Se eu fizer um read table desse arquivo, lembrando que esse arquivo tem que estar lá no diretório de trabalho, né? Se eu conseguir ler esse arquivo com read table, a hora que eu mostro os dados vai aparecer isso aqui para mim, ó. Veja que estranho, ele colocou nome e sobrenome como sendo o primeiro item dos meus dados. E, na verdade, nome e sobrenome são o cabeçalho. Deveria vir nome escrito aqui e sobrenome aqui.
tá? Mas eu faço isso de um jeito muito simples, basta eu colocar header igual a true, e aí ele mantém o nome e sobrenome e carrega os dados corretos para mim. Então, quando você for fazer a carga dos dados, tem que dar uma olhada como que eles estão, para saber como que você tem que fazer a carga. Em especial, o read table ele já vai ler para nós aqui com esse espaçamento de tab, então vai ficar bem simples para nós fazermos a leitura desse arquivo. E aí, se você precisar fazer outros tipos de leituras, você tem o readDelim e o readDelim 2. Os dois são bem parecidos, tá? Exceto pelo fato que essas funções que terminam em 2, elas assumem que o ponto decimal é vírgula e não ponto decimal com ponto, tá? Fora isso, o separador deles é o tab. Fora isso, eles usam aspas para separar strings e eles leem também o header, ok? Então seriam umas maneiras mais fáceis de chamar as nossas funções readTable. Se eu precisar escrever um arquivo, eu uso a função writeTable. Olha só, esses aqui são todos os parâmetros que eu tenho vários parâmetros, tá? Em especial, CEP, qual é o separador de campos, aqui tem um espaço, mas eu posso colocar qualquer coisa. DEC, para dizer qual é o ponto decimal, por default é ponto. Row name, se eu quero exportar os nomes das linhas, aí ele vai colocar as linhas no arquivo também, o nome das linhas. E call name, se eu quero exportar o nome das colunas também. Vamos a um exemplo. Criei aqui um data frame contendo o nome, Hazer, Anthony, Rojas Montanha, e a idade 25, 30, 18, 15 e 20. Se você mandar mostrar esse data frame, aparece assim. A hora que eu faço um write table simples desse data frame no arquivo idades.txt, ele aparece assim para mim, olha só. Veja que ele colocou aspas nas strings, separou aqui com o espaço, colocou o nome das linhas, o nome das linhas é isso aqui, ó, ele colocou, e colocou o nome das colunas. Tá? Os nomes das linhas não fazem parte dos dados, eu posso ter, posso não ter, você decide. Se você quiser tirar o nome das linhas, basta você fazer row.names igual a falso, olha só como é que fica. E aqui no caso, para mostrar a diferença, eu coloquei um separador com barra, olha aqui, olha, ele colocou uma barra para separar os dados. Aqui tem outro exemplo, onde eu disse quote falso, significa não vou usar aspas para as strings. Não vou colocar o nome das linhas e o meu separador é traço, olha só. Então ele gera no formato que você quiser, é muito simples de usar. Ok, pessoal? Para você ler dados em CSV, então você usa as funçõezinhas readCSV e readCSV2, carrega o dado, aí você tem os parâmetros também, header, true ou false, o separador que você quer, o ponto decimal, file encoding, se você tiver strings, você tem que tomar cuidado com isso. Vamos assumir o arquivo fruitohms.csv que está nesse lugar aqui, ó, hazernetbr /datasets o nome do arquivo. Esse arquivo ele contém a relação entre porcentagem de suco e resistência elétrica em ohms em kiwis, sim, nas frutas, tá? Você pode fazer o download desse arquivo ou fazer um readCSV direto da URL dele, tá? Então, como que você faz? Primeiro você seta a área de trabalho para você saber de onde que isso vai carregar. E aí você ou carrega o readCSV com o seu arquivo que você fez download, ou você pode fazer um readCSV direto da web. Olha só que legal. Manda fazer um head dos dados, vai aparecer isso aqui para você. Olha só, ele colocou lá um X, que seria um índice que vai ter lá dentro. Aí colocou a porcentagem de suco e a resistência elétrica daquele kiwi. Se você quiser escrever um arquivo CSV, então no nosso caso aqui nós estamos criando um data frame, veja, um data frame com duas colunas, coluna nome, Hazer, Anton, Nízer, Rojas, Montanho, e o salário e o meu salário. Esse data frame é meu, eu coloco o salário que eu quiser. Deixa eu sonhar um pouco, tá? 50 mil, 85.439,33, 123.900, vários valores, tá? Se eu fizer um write CSV diretão, write CSV desse data frame para salário CSV, ele gera para mim este arquivo. Veja que ele criou as linhas, o nome das linhas, criou o nome das colunas, separou por vírgula, porque é um CSV, e ele também colocou ponto decimal nos números decimais, ok? Se eu fizer um write CSV 2 nesse mesmo data frame, veja que ele vai fazer a mesma coisa, colocar o nome das linhas, colocar os nomes das colunas, mas agora o ponto decimal é feito com vírgula, e aí ele não separa mais os campos com vírgula, ele separa com ponto e vírgula, olha só. Então é para facilitar a nossa vida. Você pega um arquivo, os meus dados estão com pontos decimais do Brasil, que é vírgula. Opa, então você precisa escrever write CSV 2. Não, eu quero escrever internacional lá com ponto normal, então faz write CSV.
Aqui tem outro exemplo, olha só, mesmo data frame. Se eu fizer um write CSV2, né, do meu data frame no salário 3.csv, aí eu não quero o nome das linhas e não quero aspas nas strings. Veja, ele não criou o nome das linhas e não colocou aspas, ficou bonitinho. Tá? Como eu fiz o write CSV2, ele colocou o separador decimal com vírgula e ponto e vírgula para separar os campos. Como exercício agora, né? Vocês vão primeiro executar todos os exercícios que eu passei até agora. Vocês vão carregar esse arquivo. Você pode carregar ele, pode fazer download dele da internet e carregar local, ou você pode carregar com read CSV direto da web. Cuidado que esse arquivo ele tem algumas particularidades, eu não vou falar para vocês, vocês vão tentar fazer, tenta uma função, tenta outra e veja o que acontece, mas ele é CSV. E aqui tem outro arquivo para você carregar, que é o Fertility CSV, mesma coisa, tá? Depois, salve a base de dados Iris, que é um data frame Iris, que já está montado para vocês dentro do R, usando os seguintes formatos. Primeiro formato, eu quero que você salve com o separador asterisco asterisco, é um arquivo normal, com separador asterisco asterisco, ponto decimal com ponto, sem os nomes das linhas, sem o cabeçalho das colunas, tá? Com aspas nos campos string. E a segunda forma de fazer, eu quero que você grave em CSV, com ponto decimal, vírgula, sem os nomes das linhas, com o cabeçalho de colunas e sem aspas nos campos strings. Ok? Com isso, vocês vão conseguir ler arquivos CSV, ler arquivos tabulados, vão conseguir escrever arquivos CSV e escrever também arquivos tabulados. Vai ser bem útil para vocês fazerem a carga dos dados de vocês. Mãos à obra, pessoal. Qualquer coisa, entre em contato.